Caetano e o Vernão. Zagueiro Gustavo Gomes comemora o aniversário e a boa fase no Palmeiras, que deve contratar o jogador paraguaio em definitivo. Bacana, Fernando Caetano participando conosco. E agora o destaque do San Lourenço. Adversário do Vernão amanhã, El Cuervo, com o Gustavo Berton. San Lourenço que veio ao Brasil com 3 objetivos: vencer o Palmeiras, assumir a liderança do Grupo F e voltar a ser um time badalado, bem falado na Libertadores. Daqui a pouco eu amplio as informações dentro do Expediente Futebol. Bacana, estamos aguardando você, Berton. E agora vamos a Porto Alegre. Amanhã é decisão para o Grêmio na Libertadores contra a Universidade Católica. Ao vivo, Wagner Martins no Expediente Futebol. Tudo bem, João? Daqui a pouco tem entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi aqui. Pedro Jeromel volta ao time nesta quarta-feira contra a Católica. Mas Diego Tardelli, que seria uma ótima opção no banco de reservas, continua fora do time. Daqui a pouco a gente volta, João. Legal, já a coletiva ao vivo do Renatão aqui no Expediente Futebol. E o Flamengo amanhã decide a sua vida na Libertadores contra o Peñarol em Montevidéu. Ricardo Lá e o destaque do Mengão. Flamengo faz o jogo do ano contra o Peñarol nesta quarta-feira. E neste século, os uruguaios avançaram apenas 2 vezes às oitavas de final da Libertadores. Todos os detalhes de Peñarol e Flamengo daqui a pouco no Expediente. E amanhã no Fox Sports, a partir de 6h30 da noite, direto do Mineirão, tem Cruzeiro e Emelec. O destaque do Cabuloso com o Vinícius Nicoletti, o nosso repórter cabuloso. Fala, Nicoletti. Alô, João Guilherme, amigos do Expediente Futebol. Com algumas mudanças na equipe principal, Cruzeiro tenta confirmar melhor campanha da Libertadores e avançar a primeira fase sem sofrer gols. Sempre que isso aconteceu, o time que passou invicto foi campeão. Muito bem, amanhã o Cruzeiro pode fazer história, marcar época na Libertadores da América. Cruzeiro e Emelec Mineirão amanhã, só aqui no Fox Sports para todo o Brasil. E o Vascão da Gama, quem vai ser o técnico do Vasco? É a pergunta da galera. Álvaro Loureiro chegando. Fala, galera que se liga no Expediente Futebol. O Vasco se reapresentou nesta terça-feira na preparação para o duelo diante do Santos no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco atualmente é o lanterna do Brasileirão, só tem 1 ponto ganho em 3 rodadas. Quem falou com a imprensa por aqui hoje foi o atacante Rossi. Daqui a pouquinho mais detalhes do Gigante da Colina dentro do Expediente Futebol. Fique ligado. Show de bola, obrigado Álvaro Loureiro. E já todos os detalhes sobre a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo ser o técnico do Vasco da Gama. Anúncio pode acontecer até amanhã, hein? Fique ligado, todos os detalhes aqui no nosso EF, que fala agora do Botafogo Fogão com a Karine Alves. Boa tarde, João, a todos ligados no Expediente Futebol. O Botafogo se reapresentou nesta terça-feira com foco agora no clássico contra o Fluminense, que acontece no próximo sábado e tem disputa nas laterais do time para essa partida. Já eu trago mais informações direto do Newton Santos dentro do Expediente Futebol. Excelente, Karine, muito obrigado participando aqui do nosso Expediente Futebol. E agora é hora do São Paulo Futebol Clube, o soberano Diego Bertozzi e o destaque no telão do EF. Depois da forte pancada que sofreu no jogo contra o Flamengo, o Alexandre Pato ainda usa um colar cervical e a presença dele na próxima rodada do Brasileirão contra o Fortaleza ainda é tratada como dúvida. Mas a equipe de Cuca pode ter o retorno de um importante jogador no meio-campo. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes do São Paulo aqui no Expediente Futebol. Muito obrigado, Bertozzi. Daqui a pouco todos os detalhes de Zamora e Atlético Mineiro, o Galo entrando em campo e o Brasil inteiro acompanhando com exclusividade aqui no Fox Sports. Às 7 da noite vai começar a nossa transmissão com o comando do Theo José. Até lá, você vai ficar na ótima companhia deles. Olha aqui, que beleza, hein? Você aí é um privilegiado. Olha o time que tá aqui, rapaz. Eugênio Leal, PVC, Fábio Azevedo, Fábio Sormani, é o time e a escalação de hoje do EF. Capitão América, o nosso super-herói. Muito bem-vindo, Eugênio. Como vai você, Eugênio? Tudo bem, João? Prazer recebê-lo aqui no Expediente. Um abraço para você, para os companheiros. Né? O futebol sul-americano continua rodando, né? Continua. Os campeonatos aí em andamento. Mas para alguns clubes, as férias já chegaram. Entre eles o Defensa e Justiça.
que foi eliminado no final de semana da Copa da Superliga da Argentina pelo Gimnasia de La Plata. Perdeu os 2 jogos, perdeu em casa e perdeu fora de casa. Com isso, o clube só volta a jogar no final de julho, início de agosto. Até lá, a tendência é que o elenco seja desmontado. Aliás, é um bom elenco para o pessoal observar, lá tem vários bons jogadores. Inclusive, fora de campo, é uma situação que está em aberto, né? Será que o técnico Sebastião Becassese, muito falado, vai permanecer para a próxima temporada argentina? Ele se valorizou bastante com o vice-campeonato desse ano. Cartas para a redação. Né? Opa, e falou muito o nome dele aqui no Brasil, hein? PVC, bem-vindo, PVC. Quero pedir desculpa à torcida do Santos, porque eu cometi uma frase... Assim, o contexto todo mundo entendeu no Fox Rádio agora há pouco. O Sormani estava do meu lado. A pergunta era, você quer o São Paulo na seleção? Eu disse não. A conversa seguiu um pouco e eu falei, mas eu queria no meu time, queria num time grande. O grande ficou demais. Não foi isso que eu quis dizer, ficou claro na sequência. Eu disse, um elenco mais ambicioso. No mesmo programa eu disse que eu acho que o Santos vai ficar mais forte com o Sampaoli por mais tempo. Então, se eu me expressei mal e me expressei, eu estou pedindo desculpa. Perfeitamente, PVC. Peço desculpas ao Fábio Azevedo e ao Fábio Sormani, porque nesse momento eles não darão o destaque, porque Renato Gaúcho está falando lá em Porto Alegre. Ó, Renatão, aí, ao vivo no Expediente. Então, não sei se vocês vão contar quantas vezes eu vou falar a palavra da mole hoje, mas vamos lá. O da mole, eu acho que eu tive uma conversa muito boa hoje com o meu grupo durante 1h30. E colocar para vocês que o da mole, ele é muito fácil de se corrigir. Até porque eu já comecei a corrigir hoje. E a minha equipe nunca deu esse mole todo. Nenhum outro jogo, inclusive de domingo, digamos assim, nos três jogos do Brasileiro, que a gente deu esse mole aí e nós pagamos pelos nossos erros. Mas, por outro lado, todo mundo se apegou na palavra da mole, e a gente deu mesmo. Por outro lado, eu fiz justamente esse gesto aqui para o meu grupo hoje. Porque o meu grupo deu uma aula de futebol no último domingo. Então, o da mole, a gente sabe que a gente deu e que a gente não pode repetir. Mas o da mole, a gente corrige. Comprar futebol, ninguém compra. Então, o meu time é o melhor time do Brasil. O meu time joga o melhor futebol do Brasil. Então, não adianta as pessoas falarem que eu concordo. Tem equipes que jogam bem o futebol no Brasil. 1 jogo, 2 jogos, deixam de jogar 3 jogos. O meu time joga o melhor futebol do Brasil há 2 anos e meio. Então, no momento que a gente deu esse mole em algumas partidas, eu volto a repetir, deu esse mole eu já corrigi. Mas isso é fácil. Pronto, paramos de dar mole. Mas o nosso futebol vai continuar o mesmo. Enquanto que as outras equipes podem não dar mole, mas não tem o futebol do Grêmio. Então é muito simples o futebol. Concordo com muitos de vocês que falaram que foi o melhor jogo do campeonato, e foi mesmo. Infelizmente, para nós perdemos o jogo, mas nem por isso eu vou deixar de bater palmas para o meu grupo, bater palmas pela aula de futebol que eles deram nos primeiros 35 minutos. O depois, aí entra o da mole. Mas até então, foi uma aula. Se o Grêmio tivesse ganho o jogo domingo, hoje todo o Brasil estaria falando, o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Bom, já que algumas pessoas não falaram isso, eu estou falando. E isso é uma opinião minha, e eu respeito a opinião de todo mundo. Outras equipes jogam um bom futebol, mas o Grêmio basicamente joga 2 anos e meio. E aquilo que o Grêmio demonstrou nos primeiros 35 minutos do jogo contra o Fluminense foi uma aula de futebol. Uma aula. Só não foi adiante essa aula de futebol, porque aí entra a palavra que a gente deu mole. Eu volto a repetir. Dar mole no futebol é fácil de corrigir, já está corrigido. Jogar o bom futebol, futebol bonito, futebol moderno, futebol que busca a vitória, que tem jogadas, triangulações de um lado, do outro, toque de bola, gols de cinema, isso o meu time sabe fazer. Então, isso, apesar da derrota, mais uma vez, palmas para o meu time. Tem gente que vai discordar, mas o comandante do Grêmio sou eu. E para quem entende futebol sabe que foi uma aula de futebol aqui. Uma aula de futebol. Agora, talvez seja a última palavra que eu falo do dia, né? Espero que a gente possa parar de dar mole. Para aí sim, algumas pessoas de vez no Brasil todo falarem novamente que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Foram 17, deu mole nessa vez.
Contei. Hoje? É. Bom, então vou falar da mole mais uma vez. De repente eu quebro o meu próprio recorde de domingo. Agora estão contando, vamos lá então. Mas, Renato, pelo que eu acompanhei das transmissões, durante os 35 minutos que o Grêmio deu aula de futebol, você foi elogiado e o Grêmio foi elogiado. E foi criticado porque permitiu a virada do Fluminense e tomou 5 gols, que é algo absolutamente fora do normal dentro de casa. E você foi criticado também porque simplificou na expressão deu mole o fato de o Grêmio ter permitido a virada do Fluminense e ter tomado os 5 gols. O deu mole não é muito simplista para explicar o que aconteceu? Não, mas é só... Aí não. Aí é o que eu falo. Aí é enxergar o futebol. O deu mole, já que para algumas pessoas fica difícil entender o que é dar mole, então vamos lá, vou explicar também. Vou fazer o trabalho de algumas pessoas. O dar mole, nós paramos de correr, nós achamos que o jogo já estava ganho, nós deixamos de fazer o que a gente combinou na pré-eleição. O que nós tínhamos combinado na pré-eleição? Sufocar o time do Fluminense, marcação espelhada, cada um com um, não deixar o time do Fluminense jogar, porque eu sei da maneira que o Diniz coloca o seu time para jogar, e nós sabemos de que maneira o Fluminense joga. Então, nós pressionamos o tempo todo. Fizemos o que, de repente, nós combinamos e conseguimos fazer 3 gols em 35 minutos. Mas, a partir daí, aí já deixamos de marcar, já deixamos de correr, já começamos a achar que só quero a bola no pé, e então nós deixamos de fazer as coisas. Aí, isso se dá mole. Se o meu time continua fazendo a mesma coisa que fez desde o primeiro minuto, eu não tenho dúvidas alguma, com todo o respeito à equipe do Fluminense, que é um clube que eu admiro muito, que ia ser 5-6. Mas sim, normalmente no jogo. Mas no momento que a gente achou o terceiro gol, a gente achou que o jogo estava decidido. E é isso, é o da mole. Então não foi por causa de uma substituição, não foi por causa disso, por causa daquilo. É que nós deixamos de correr. A gente só queria a bola no pé. E aí o adversário cresceu. Não é que tenha crescido. O adversário achou o primeiro gol, achou que foi uma jogada muito esquisita, mas o que vale é bola na rede. Eles acharam o primeiro gol. Damos mole de novo no segundo gol. Damos mole no terceiro e assim foi. Então, no momento que a gente começou a dar mole no primeiro tempo, a gente deu esse mole para o resto do jogo. E aí o Fluminense cresceu e começou a achar os gols. Então, não tem outra explicação. Para quem vê futebol, para quem entende futebol, e quem jogou futebol sabe disso, que no momento que você tem 1, 2, 3, 4 jogadores, 5 jogadores, sei lá, que deixam de fazer as coisas dentro do campo, começa a estourar lá atrás. E, de repente, passou na cabeça de alguns que o jogo estava decidido. E o jogo só acaba quando o juiz acaba. E que não era o caso, nós estávamos ainda no primeiro tempo. Então, foi por isso que o Fluminense cresceu e fez os 5 gols. Se você for ver os gols do Fluminense, qual foi a jogada trabalhada? Basicamente foram os gols de bola parada, que vale também, óbvio. Agora, o que o Grêmio fez nos primeiros 35 minutos, a gente não pode pegar por causa da derrota, jogar no lixo. Pelo contrário. É muito simples um treinador chegar aqui, venceu, dar os parabéns. Meu time perdeu e eu dei os parabéns, porque foi uma aula de futebol. Infelizmente para a gente, nós colocamos tudo no lixo aqueles primeiros 35 minutos. Quer dizer, as pessoas colocaram com todo direito pelo que aconteceu no restante do jogo. Agora, eu não posso colocar no lixo. Pelo contrário, eu bati palmas para o meu time. O meu time joga, e joga muito. E o que eu falo para eles, eu falo para vocês. Você não pode chegar ali no supermercado, no açougue, na padaria, bater na porta, entrar com dinheiro e comprar 1 quilo de futebol, 2 quilos de futebol. Futebol ninguém compra, ou tem ou não tem. E o meu time tem. E se a gente parar de dar esse mole, a gente pode ter certeza que a gente vai conquistar mais alguma coisa esse ano. Renato. Você quer ver o jogo aí ou a gente para aqui a entrevista? Vocês querem ver o jogo? 3-0. O futebol é bola na rede. Renato, no momento em que você disse que o time deu mole, que alguns jogadores pararam de competir... Eu estou contando quantas vezes também vocês estão falando da mole, entendeu? Agora é gíria. Você não falou nenhuma, mas devia ter falado. No momento que você disse que o time deu mole, que alguns jogadores pararam de competir, pararam de fazer o que tinham que fazer, você não está transferindo a responsabilidade do insucesso para os jogadores
E tirando essa responsabilidade de ti, taticamente, que é a sua alçada, o time não deveria estar mais ajustado, especialmente nos 35 minutos do primeiro tempo em diante? Não, pelo contrário, o que nós combinamos a gente fez. Qual é a participação do treinador? É colocar em campo, definir a situação de jogo, a parte tática, foi definida, foi feita. Mas aí você quer que eu entre em campo? Você quer que eu troque 3 jogadores com 35 minutos do primeiro tempo? Aí entra a responsabilidade de cada um. E cada um tem que ter sua responsabilidade. Você quer que eu faça o quê? O jogador para de correr, eu troco ele. O outro para, troco. O outro para, troco. E aí, eu vou fazer quantas trocas? Aí entra o profissionalismo. O jogador não tem que parar de correr. O jogador tem que competir. É por isso que eu falo para vocês o que eu falo para eles. A diferença do jogador brasileiro para o jogador europeu. Eles competem os 90 minutos. O tempo todo. Quando o jogador... Agora, o futebol brasileiro é melhor. É mais bonito. Agora, no momento que o jogador brasileiro... Não são todos jogadores, óbvio. Mas no momento que o jogador brasileiro tiver essa consciência de competir os 90 minutos, pode ter certeza que o futebol brasileiro vai muito mais além do que já foi. Pode ter certeza. Agora, tem que ter essa consciência. Essa consciência tem que ser de todos. De todos. Eu nunca vou fugir de uma responsabilidade minha. Mas o que eu propus durante a semana, o que eu propus na pré-eleição, a gente fez. Até 35 minutos. No momento que não faz mais, o que acontece? Começa a trocar, eu tenho 3 substituições. E isso, eu conversei com eles, inclusive, no intervalo do jogo. O desespero é deles. Calma. Junta. Vamos valorizar a posse de bola. Eles vão deixar espaço. Nós vamos fazer o 4º gol. Entrem focados nisso. Só que, mais uma vez, com 3 minutos, hoje eu mostrei no vídeo. O Fluminense já havia tido 2 situações de gols. Não pode, né? Uma equipe com 3-0, de repente tomar 5 gols. Aí você vai falar, a responsabilidade do treinador. Agora eu te pergunto, qual seria a responsabilidade do treinador numa situação dessa? Me responde. A tática? A parte tática foi feita. Inclusive, nós vemos 3 gols com a parte tática. No momento que eu defini a minha equipe, do momento que deveria jogar, começar a partida jogando daquela maneira, marcação espelhada. Fizemos 3 gols. Parar de fazer por quê? A hora que eu errar, eu vou assumir meus erros. Eu vou aceitar as críticas. Na hora que eu errar. Estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, 3-0. Poderia sair o 4º, o 5º, o 6º. Mas, independente disso, a gente, essa conversa com o grupo foi muito boa. E é por isso que eu falo para vocês que eu bati palmas, como venho batendo palmas para o meu time, eu não posso pegar aqueles 35 minutos e jogar fora. Eu estaria preocupado se o meu time só estivesse dando mole, estivesse jogando mal, não estivesse fazendo gols, não estivesse criando jogadas, entendeu? Aí eu estaria preocupado. Então, meu time provou que sabe jogar futebol. Meu time é o melhor time do Brasil, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não é por nada que em 2 anos e meio nós conquistamos 6 títulos. Com respeito a qualquer outra equipe, porém. Com qualquer outra equipe. Agora, você não pode comparar uma equipe, 2 equipes, 3 equipes, por causa de 3, 4 jogos. Você não pode comparar futebol com 3, 4 partidas. Você tem que comparar ao longo de um campeonato, ao longo de pelo menos um semestre, para ver o que aquela equipe fez, a outra equipe fez, o que essa equipe fez. Aí é a comparação. Aí existe a comparação. Agora, as pessoas preferem, de repente, porque o Grêmio tomou uma virada do Fluminense, por erros nossos, não tirando os méritos da equipe do Fluminense, mas foram, no mínimo, 4 erros nossos. Eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouquinho melhor e eu concordo com vocês no momento que todo mundo estava elogiando o Grêmio, é o que eu falei para o meu jogador. Se o Grêmio ganhar aquele jogo, mesmo dando algum mole na partida, mas ganhando o jogo, todo mundo ia falar, o Grêmio está jogando o melhor futebol do Brasil, o Grêmio é a melhor equipe do Brasil, mas perdeu, aí as pessoas inverteram. São as situações que acontecem no futebol. Mas eu, como treinador do Grêmio, sob o comando esse meu grupo, sob o meu comando, eu não canso de elogiar. E eu acho que a torcida do Grêmio também está muito satisfeita. Lógico, não com a derrota, porque eu também não fiquei satisfeito, muito menos o meu grupo. Mas pelo que o Grêmio vem fazendo em 2 anos e meio. Então a gente não pode, por causa de 2, 3 partidas, está tudo errado. Não, está tudo errado não. O Grêmio perdeu o jogo e deu uma aula de futebol. Uma aula de futebol. Pagamos pelos nossos próprios erros. E aí é que eu falo. Manda algum time ou algum treinador essa semana chegar lá na padaria, no supermercado e comprar 2 quilos de futebol. Ninguém vende futebol. O Grêmio tem futebol. Então, na hora que a gente voltar, parar
e pode ter certeza que vai ser a partir da manhã, e dar esse mole, e a gente voltar a competir todo mundo durante os 90 minutos, pode ter certeza que o Brasil vai continuar elogiando o meu time. Consegui responder a tua pergunta, mas você não respondeu a minha. Vai lá. Renato, sempre foi muito elogiado pela questão anímica dos jogadores e por ser muito parceiro dos jogadores. Atitude talvez seja a palavra que também fale bastante. Se encaixa bem também. Sobre isso que tu tem repetido. Qual é o tipo de atitude para esse jogo contra a equipe da Católica? Porque o Grêmio tem uma certa vantagem já na partida e pode ser perigoso o Grêmio ficar, digamos assim, acomodado na partida, como tu tem falado. E a gente está vendo aqui na tela, como tu falou antes aqui, já está 3-0 pro Liverpool numa partida contra um grande clube também. É o Barcelona. A atitude é muito importante, né? Mas é fundamental, essa palavra eu uso muito. Foco, concentração, atitude. Isso o jogador tem que ter. Isso o jogador passa, o treinador passa. Mas quem tem que ter dentro do campo são os jogadores. E o meu time, o meu grupo sempre teve isso. Então é por isso que eu volto a repetir. O da mole foi, digamos, em 4 partidas esse ano aqui, de repente 5. As 3 partidas do Campeonato Brasileiro e digamos que 2 partidas da Libertadores. E mesmo assim o Grêmio jogou muito bem todas elas. E aí é que eu falo, deu mole, pagou pelos erros. Compete, atitude, foco, concentração. Durante os 90 minutos. Para essa partida nós vamos voltar a fazer o que a gente sempre fez. Não tem que mudar muito. O Grêmio não joga para empatar uma partida. O Grêmio joga para ganhar em qualquer lugar. O Grêmio está jogando na arena. O torcedor tem que lotar a arena. O Grêmio vai jogar para ganhar, como sempre fez. Como sempre fez, independente do resultado, independente da competição. O Grêmio não teme ninguém. O Grêmio respeita todo mundo. E volto a repetir, em 2 anos e meio o Grêmio conquistou 6 títulos, porque sempre respeitou os adversários, mas sempre jogou para ganhar. Você acha que amanhã o Grêmio vai deixar de jogar para ganhar? De maneira alguma. O Grêmio é grande, meu grupo é bom, é muito qualificado, eu não posso ter um grupo desse e jogar defensivamente. Jamais. Até porque isso não entra na minha cabeça. Se eu tenho as peças, eu vou jogar sempre para ganhar, porque eu jogando para ganhar, eu estou muito mais próximo de uma vitória do que uma derrota. Vai acontecer a derrota? Vai acontecer a derrota. Mas cá para nós. O da mole, não vamos dar mais esse mole. E aí a gente vai ver no final dos 90 minutos. Renato, você falou sobre a questão das peças, né? Amanhã você não tem o Matheus Henrique, né, que está suspenso. E no início do ano a gente viu muitas vezes o Maicon e o Michel jogando juntos, independente de quem vai jogar, mas no estilo de jogadores, porque eles são bem diferentes, independente do que você escolha. O que você pretende, tendo em vista, primeiro, que não quer mais dar mole, e segundo, que disse que o Grêmio vai jogar aquilo que já tinha jogado outras vezes? Mas o Grêmio vem jogando o que ele jogou. Mas aí eu vou voltar na palavra, depois da entrevista vocês vão me falar quantas vezes eu vou falar. Mas é só tirar o da mole. E o Grêmio, você vai me falar, o Grêmio foi campeão gaúcho invicto, tomou um gol, não perdeu nenhuma partida, ganhou o título que já disputou esse ano aqui. O Grêmio deu um mole na Libertadores. Ok, tivemos um problema no sinal diretamente de Porto Alegre, mas uma entrevista excelente do Renato Gaúcho. Daqui a pouco, se continuar lá a entrevista e retornarmos com o sinal, a gente volta, o Wagner Martins está por lá. Deixa eu falar com o Fábio Azevedo e o Sormani aqui, que não deram destaque inicial, porque começou lá a entrevista do Renatão. E o Renato falou ali, o time do Grêmio, no caso ele disse, o meu time, é o melhor do Brasil em todos os sentidos. O Grêmio é o melhor time do Brasil em todos os sentidos, Sormani? Bem-vindo ao Expediente. Olha, João, boa tarde para você, boa tarde, companheiros, para quem nos acompanha nesse momento. Eu tenho uma profunda admiração pelo Grêmio. Eu acho o Grêmio hoje o melhor time do Brasil, acho. Junto com o Cruzeiro. Cruzeiro e Grêmio estão ali, ó, pau a pau. Mas como eu gosto mais do técnico do Grêmio do que do técnico do Cruzeiro, eu acho que o Grêmio é melhor. Porque o estilo de jogo do Renato me apetece muito mais do que aquela retranca que às vezes o Mano impõe e deixando explorar toda a qualidade do time do Cruzeiro, que é um elenco extraordinário, fabuloso. Então, se eu tivesse hoje que escolher um técnico para dirigir a seleção brasileira, por exemplo, eu trocaria hoje a seleção brasileira, o Tite. Até comentamos isso aí, eu trocaria. Eu tiraria o Tite e colocaria o Renato Gaúcho. Só uma palavrinha, eu não estou aqui para defender o PVC, não sou advogado dele, longe disso. Mas se tem alguém que trata o Santos com carinho na mídia,
essa pessoa chama-se Paulo Vinícius Coelho. Pode ter certeza. Obrigado, disso. senhor mãe. Mas é verdade. Não é só porque... É bom esclarecer mesmo. Não, é bom deixar claro, porque sempre tem uns ignorantes. Sempre tem uns chatos. Sempre tem uns chatos. Volto a dizer, se tem alguém que trata com carinho e respeito, admiração e reconhecimento tudo que o Santos fez, faz e vai fazer, que ele mesmo cantou a bola, que esse time vai crescer no Campeonato Brasileiro com a mão de São Paulo, essa pessoa é o Paulo Vinícius Coelho. Muito bem. Eu coloquei mal uma palavra e pedi desculpas, enfim. Isso foi hoje no rádio. Mas o contexto acho que deu para entender. Deu, lógico. Tanto é que ninguém falou nada no programa. É isso aí, muito bem. Fábio Azevedo, muito bem-vindo. Tudo bem, João? O Grêmio é o melhor time do Brasil em todos os sentidos? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham, companheiros. O contexto do Renato é ele olhar para trás desde a Libertadores, campeão da Libertadores, foi disputar o Mundial, perdeu para o Real Madrid por 1-0 só, para o melhor time que era o Real Madrid à época, e brigou pelo título brasileiro, e aí ele se defende assim, olha, eu sou o melhor time, não é de hoje, né? Porque eu perdi um jogo, porque eu dei mole várias vezes em campo, e na entrevista ele repetiu brincando com isso, que ele deixou de ser o melhor time do Brasil na avaliação dele. Eu não acho que ele é o melhor time do Brasil. Mas eu gosto de ver o Grêmio jogar. Entre o Grêmio e o Cruzeiro hoje, qual o time que você gosta mais? Eu gosto mais do Cruzeiro. Vai dar problema em casa, que minha mulher é gremista, mas enfim. Vou dominar a sala. Bravo, hein? Eu, se fosse você, chegaria com um buquê. Não, já tá pronto. De flor. Já tá pronto. Abre a mas porta. O Mano Menezes esse ano... Não, vermelho, aí que eu não entro mesmo em casa. Aí não vai dar não, bebê. O Mano Menezes... vermelhas, que é o amor. Mas nesse caso é melhor não, bebê. O Mano Menezes esse ano tá jogando melhor, tá mais pra frente do que antigamente. É verdade, isso é verdade. Ele, não sei se foi a chegada do Rodriguinho, ele tomou tanta crítica e falou, agora eu vou jogar esse time pra frente. E até o Rodriguinho saiu, voltou o Thiago Neves, agora o Rodriguinho voltou. Enfim, mas eu gosto muito dos dois times. Quem me decepciona pela qualidade que tem é o Palmeiras, por exemplo, nesse ano. E aí, Eugênio? Olha, João, eu talvez tenha sido um dos primeiros a apontar o Grêmio, em 2017, o melhor time do Brasil. Sim. E antes dele ser campeão da Libertadores. E eu acho que o Renato tem razão no que ele disse até a página 3. Sim, o time dele jogou 30 a 35 minutos de um futebol sensacional, maravilhoso. Esse sim, o melhor futebol do Brasil hoje, até ali. Só que o jogo tem 90 minutos. E a partir de então, ele deixou de jogar aquele futebol. A culpa não é minha, diz o Renato. A culpa não é minha, esses jogadores entenderam que o jogo estava ganho e pararam de jogar. É sim. Por quê? Você teve 15 minutos de intervalo, Renato. Quando foi para o intervalo, o Fluminense já tinha começado a reação. Já estava 3-2. Você não foi capaz, no intervalo, de conter a reação do Fluminense. Ou motivando seus jogadores de forma diferente, ou redesenhando taticamente a sua equipe. O fato é que, na volta para o segundo tempo, o Fluminense cresceu em cima do seu time do Grêmio, que tinha jogado pelo menos meia hora de um futebol maravilhoso. Sim, só que, repito, se joga por 90 minutos ou 100 minutos, dependendo dos acréscimos. Muitas vezes chega a 100, um pouco mais de 100 minutos cada partida. E dizer que o Fluminense fez um gol estranho, não foi um gol estranho. O primeiro gol do Fluminense foi uma jogada trabalhada, tabela. Passou muito pelo Luciano, que tabelou com o Caio Henrique, foi no fundo, cruzou para trás, a sua zaga não marcou o Luciano de novo, ele bateu mal, não marcou o Gonzalez, que fez o gol. No segundo tempo, o seu time forçou um recuo para o goleiro, que tentou um drible equivocado, talvez tivesse sido melhor orientado para, naquela hora, rebater a bola e afastar o perigo. E no segundo tempo, o Fluminense cresceu. E mais, esse dar mole do Grêmio foi domingo contra o Fluminense, foi na semana anterior contra o Santos também. Deu mole. Segundo tempo, aí foi o contrário. Contra o Santos, o segundo tempo do Grêmio foi maravilhoso. Merecia ter feito mais um gol? Sim, merecia. Não fez, mas tomou 2 gols no primeiro tempo. Deu mole? Esse mesmo Grêmio, Renato, ao longo do campeonato da Libertadores da América, principal competição, perdeu em casa para o Libertad. Deu mole? Não está dando mole demais? Foi a pergunta do Wagner Martins. É um belo futebol. Se não é simplista. É um belo futebol, sim. A definição deu mole. Ok, eu estou usando a definição dele, sim, deu mole. Mas não está dando mole muitas vezes, além do que devia. Não está faltando regularidade, consistência nesse seu time que joga um belo futebol. Sim, Renato. E essa é uma questão que deve te preocupar. É claro, você não vai trazer isso para público. Você vai tentar resolver isso internamente. Mas querer passar pra gente que tá tudo bem, que é uma maravilha, não é. Então, mas eu acho tem que alguma coisa errada. Então, eu acho que tem uma coisa de transição. Em 2017, eu terminei o ano dizendo que era o melhor time do Brasil,
mas eu sempre resisto a essa definição. Sim. Porque eu acho que no Brasil é muito difícil você ter um time com regularidade para você dizer é o melhor time do Brasil. O Barcelona é o melhor time da Espanha. O Manchester City é o melhor time da Inglaterra. Pode não ser campeão, mas é o melhor time da Inglaterra. É muito difícil no Brasil você ter isso. Em 2017 eu terminei dizendo é o melhor time do Brasil. Eu acho que hoje, de novo, a gente não tem o melhor time do Brasil. Não tem o melhor time do Brasil. Até porque agora, a temporada de fato começou agora. Claro. E o Grêmio é um time que teve como grande vantagem, tem ainda como grande vantagem, a manutenção de uma estrutura tática com a mesma comissão técnica e tinha a mesma base. Apesar dele ter hoje 11 titulares que estavam no elenco no ano passado, quase todos, você mudou o time. O Paulo Vitor não estava lá, o Léo Gomes não era titular, o Matheus Henrique não era titular, o Alisson voltou a jogar agora, o André não era titular, né? Então o Jean-Pierre não era titular. Então você tem uma mudança do time titular de praticamente 50%. Acho que isso é o que está fazendo momentos absolutamente geniais, como o gol do Jean-Pierre, e uma turbulência em momentos de partidas-chave, como o Jeromel saindo para dar o bote errado contra o Libertad, como o Jeromel chegando atrasado contra a Universidade Católica. O time está num período de transição. Isso pode explicar, em parte, a oscilação do Grêmio. Mas que ele é um time que tem momentos absolutamente iluminados, isso é indiscutível. E vai precisar desses momentos amanhã contra a Universidade Católica, né? O Grêmio joga por um empate para garantir a classificação. Pois não. Mais um porém. Pois não. Renato, falar que o Fluminense fez gol de bola aérea é lembrar que o seu time precisa melhorar na bola aérea defensiva. Mas ele tinha tomado 8 gols no ano. Ele, no segundo tempo, contra o Grêmio, contra o Fluminense, sofreu muito além do que deveria sofrer na bola aérea. O Matheus Ferraz ganhou tudo no ar até ser marcado pênalti. Então é uma coisa que precisa ser trabalhado. Porque acho que o Grêmio sofre pouco com isso. Porque como é um time muito dominante, os adversários não chegam com tanta frequência aos escanteios, às faltas laterais. Mas ficou claro no segundo tempo que o Fluminense ganhou tudo pelo alto. Então é mais um trabalho para você, técnico do Grêmio. É isso aí. Rápido intervalo. Na volta, vamos ao Monumental de Núñez, porque hoje tem um grande jogo, River Plate Internacional, aqui no Fox Sports. Daqui a pouquinho, hein? Nós já voltamos. Imagine se a gente pudesse voar até um mundo totalmente novo. Sonhar, desejar e então libertar os poderes que existem em cada um de nós. Venha explorar o The Wizarding World of Harry Potter no Universal Orlando Resort. Eduardo, 48 anos. Ama dirigir. Mas esse trabalho, hein, Edu? Edu, só alegria. Ama o carro. Cansado. Edu, alegria. Ama o carro. Cansado. Opa, aí tem coisa, hein? Edu, mudou o carro. Cansado. Ué, cadê o Edu? É pro outro lado, Edu. Ah, é isso. Vai ser feliz, Edu. Web Motors. É pro Edu, é pra quem quer empreender, é pra você. Agora você tem mais um motivo para ter uma LG OLED TV na sua sala. Além do preto perfeito que revela detalhes escondidos da natureza, deixa as outras cores mais ricas e dá vida às imagens, e de ter sido eleita a melhor TV do mercado, chegou a promoção Compre e Ganhe da LG. Você ganha uma LG Ultra HD 4K na compra da sua LG OLED TV. Garanta a sua agora mesmo. A promoção é por tempo limitado. LG OLED TV. Nasce um novo dia, mais um capítulo de uma grande jornada. Um novo dia para ganhar e apostar em quem pode fazer a diferença. Você mesmo. Aposte em você. Goldog.net. Tentam falar comigo o tempo inteiro, mas só entendem pica-pica. Você escuta ele, né? Pica-pica! Pica-pica-pica, que gracinha. Você é uma gracinha, eles não me entendem, cara. Ninguém mais entende ele! Pokémon Detetive Pikachu, 9 de maio nos cinemas. Máquina tem coração? Máquinas são equipamentos frios que servem apenas para objetivos mecânicos, repetitivos e sem emoção. Por isso, máquinas não têm coração. Sabe de nada. Se reúne a família
tem coração. Se faz bem para quem a gente gosta, claro que tem coração. 3. Deixe seu coração escolher por você. Toda viagem de produção precisa de muita preparação. Por isso, cada vez que eu viajo, vou seguro com Assist Card. Assim você já sabe, por poucos dólares você pode viajar tranquilo com Assist Card. É aqui onde vivem as cabeças dos brasileiros que não ficam parados, que realizam, que olham para frente não admirando o horizonte, mas vislumbrando um destino, que entendem que ir mais longe e voar alto são mais do que sinônimos. E quando misturam simplicidade com tecnologia e inovação com simpatia, dão mais vida ao seu tempo de um jeito bem brasileiro. O jeito da Gol. Nova Gol. Novos tempos no ar. Lá, não importa a cor, religião, origem, não tem jeitinho, malandragem. E eu acredito que lá pode inspirar a nossa vida aqui. Porque eu vi um menino de Bento Ribeiro fazer história lá e fazer a diferença aqui. Eu não acho, filho. Como a gente vai ser na Champions hoje? Vamos estudar, vambora. Santander. O que faz você louco por futebol? O que faz você sonhar? Ir fundo? Chegar longe? Dom, habilidade, inteligência. É tudo junto, irmão. É na batida da bola. Vai que se tá preparado. Corre, faz história. Faz o Sporting Bet aí. Parece que ele tá assim porque tá vendo um vídeo de uma cabra cantando rock, né? Mas não é não. Ele tá rindo porque com 50 GB a pessoa não se preocupa mais com a internet. Aí fica assim, rindo à toa. Ultra Gig se você também. Só no pós da Oi são 50 GB e apps sem gastar da internet por R$ 99,90 por mês. Ultra Gig se é isso. Não se preocupar nunca mais com a internet. Traga logo o seu número pra Oi. Era uma lenda que traz as coisas de volta. A barreira foi quebrada. Sua filha não é a única coisa que vai voltar. Cemitério Maldito. No Decolar, viajar pela América do Sul é uma experiência apaixonante. Monte o seu pacote e economize até 35%. Pacote para Montevidéu a partir de 12 vezes de R$ 90. Decolar. Viver viajando. Tudo de bom para você, estamos juntos aqui no nosso Expediente Futebol. Daqui a 1h34 vai começar Zamora e Atlético Mineiro. Narração do Theo José, comentário Juliandro Quesada, comentários de arbitragem da Nadine Bastos, a nossa especialista. E daqui a 3h49, River Plate Internacional com Marco de Vargas, Rodrigo Bueno, Carlos Simon e o Gudrian Neufer, que já está na pista de atletismo do Monumental de Núñez. Vamos para lá. Correndo, João? Correndo ainda não. Eu tenho a impressão de que ele vai correr daqui a pouco. Mas uma corridinha não pegaria mal não, né, Gudrian? Porque tá frio aí. Mas esse jogo promete, hein, Gudrian? Seja bem-vindo ao Expediente. Pois é, João, não, correndo ainda não, mas olha, tá frio, viu? O vento que vem ali do Rio da Plata, olha, baixa temperatura, a sensação térmica, olha, agora tá 15 graus, mas a sensação térmica perto dos 10, 11 graus. A expectativa na hora do jogo é de 9 graus. Vai estar bastante frio, mas o jogo vai ser quente. O jogo vai ser quente porque é a reabertura do Monumental de Núñez para a torcida do River Plate desde a confusão da decisão da Libertadores no ano passado, há quase 6 meses. A primeira vez que a torcida do River vai acompanhar o time na Libertadores de 2019. E o Inter vem em busca, quem sabe, aí de um milagre, né? Conseguir a melhor campanha da fase de grupos. Basta um tropeçozinho do Cruzeiro e uma vitória do Inter por aqui. Mas como os dois times já estão classificados, os dois técnicos devem poupar os pendurados nos cartões amarelos. No Inter são eles, o Patrick, o Edenilson e o D'Alessandro.
os 3 devem ser poupados do jogo de hoje. O D'Alessandro, por uma questão emocional, que ele é muito ligado ao River, ao Inter, está se aposentando, talvez entre no segundo tempo. Então o Inter deve jogar com a seguinte formação: o Lomba, o Zeca, o Moledo, o Vitor Cuesta e o Iago. A defesa titular. Daí vem o Rodrigo Dourado, que foi poupado do último jogo pelo Brasileirão, o Lindoso, o Nonato, o Sarrafiore, o Nico Lopes e o Paolo Guerreiro enfiado na frente. Ou seja, é um Internacional poupando alguns jogadores, mas é um Internacional muito forte que está bem na Libertadores e pode, como eu disse, conquistar o primeiro lugar da fase de grupos. Eu volto com você, João. A expectativa é de pelo menos 30 mil torcedores hoje aqui, viu? Ah, isso que eu ia te perguntar. Lembrando que Internacional e River Plate já estão classificados, mas a vitória é importante. O Internacional pode ficar lá no topo como uma das melhores campanhas da Libertadores e o River Plate quer melhorar a sua campanha. Jogo muito interessante hoje, hein, meus amigos? River Plate e Internacional lá no Monumental de Nunes. O jogo de ida já foi legal pra caramba. Foi bom. No Beira-Rio. E agora vale, né, o River buscando, né, essa condição aí de ter uma classificação melhor, João, porque não é só o fato de você ficar em primeiro ou segundo, né, porque você tem no sorteio para a próxima fase, né, o pote dos primeiros e o pote dos segundos. Exato. Mas você ser o melhor primeiro e ser o melhor segundo, isso te ajuda na sequência da competição. Decidir mais em casa. Você nunca sabe quem vai pegar passando pelas oitavas, nas quartas, na semifinal. Então, o quão melhor for a sua numeração, ou seja, a sua classificação na fase de grupos, você tem mais chance ali na frente, mesmo sendo o segundo colocado, de eventualmente decidir em casa. E é isso que o River vai buscar. O River passou por uma transformação nesse semestre, com a saída do Pete Martinez, né, que foi jogar nos Estados Unidos, e com a lesão do Quinteiro. O Gallardo já tinha preparado o Quinteiro para ser o substituto do Pete Martinez, embora eles tivessem jogado junto em alguns momentos. Mas assim, a referência técnica do time passou a ser quem? O Quinteiro. Aí o Quinteiro rompe o ligamento do joelho. Só volta no segundo semestre. E aí quem começa a aparecer ao longo... Ele vai ter que buscar um outro nome para trabalhar. É o De La Cruz, o irmão do Carlos Sanches, né? Que já estava no elenco há algum tempo, não vinha jogando bem, entrava, não dava conta do recado. E nos últimos jogos passou a ser o principal jogador do River Plate. Tem jogado muito bem, fez 3 gols sexta-feira na vitória sobre o Aldosivi na Copa da Superliga. E é um jogador que o Inter deve olhar com muita atenção, com muito cuidado, porque vem realmente jogando bem. Além do Santos Borré no ataque, do Prato e do próprio Matias Soares, que foi contratado. Mas hoje o jogador que está despontando no River é o De La Cruz. Olha, a gente está vendo aí imagens do time do... falou, né? Isso. A gente está vendo imagens aí do time do Internacional. Falamos muito do Grêmio agora há pouco. O Inter hoje é uma equipe mais consistente que o Grêmio, que na opinião do Renato é o melhor time do Brasil em todos os sentidos. O Inter hoje está melhor do que o Grêmio? Não está. O Campeonato Gaúcho mostrou que não. Eu acho que o Inter está uma equipe muito mais equilibrada com o Grêmio. Eu adoro a história do Odair Hellmann que ele conta, que no ano passado, depois do Grêmio ganhar os 2 primeiros Grenais, ele botou na tela, fez uma palestra com os jogadores e botou num quadro negro, dividiu em 4 e disse, olha aqui, ó, tá 5-1 para eles, era 3-1, 0 e 2-1, tá 5-1 para eles. Aí ele dividiu em 4 tempos, 4 quadrantes, e disse, só que a gente foi melhor aqui, foi melhor aqui, foi melhor aqui. De 4 tempos o Inter foi melhor que o Grêmio 3 vezes, contra o campeão da Libertadores. Se a gente sair daqui e disser isso aqui ali fora, os caras vão dizer que nós estamos loucos, mas a gente sabe que está no caminho certo. O Inter conseguiu seguir nesse caminho certo. O Inter se fortaleceu muito nesse ano e meio. Só que é um time de 1 ano e meio, como eu disse semana passada, quando ganhou do Flamengo. Mas ele ainda não virou a chave de estufar o peito e dizer, sou um time campeão. Ele não foi campeão ainda. Ele não ganhou, não teve esse resultado expressivo ainda. Por isso eu acho que o jogo de hoje tem uma importância que não é de classificação. Claro que é diferente você ganhar do River Plate num jogo que o River está classificado e o Inter está classificado. Mas você ganhar do campeão da Libertadores na casa dele te faz ser olhado de uma outra maneira. E sair em primeiro do grupo, como já vai ser o Internacional, porque o Grêmio nem classificado ainda está. O Grêmio depende do jogo em casa, que é dificílimo, contra o adversário. Confusão, não, mas não é a verdade. Porque nesse momento o Inter está classificado num grupo que era para ser o da morte, mas o São Paulo fez o favor de nem entrar nesse grupo.
E o Inter está classificado com uma rodada de antecedência, vai poupar jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Então, assim, é um Inter hoje, PVC, que eu discordo um pouquinho em relação ao Campeonato Gaúcho, porque terminou empatado. Perdeu num detalhe que foi o pênalti. Sim. Houve um equilíbrio no Campeonato Gaúcho. Tinha que ter um campeão em algum momento, senão estavam cobrando pênalti até agora. Mas, por exemplo, se você olhar quem joga melhor hoje o futebol, o Inter está mostrando na Libertadores, que é a principal competição, que chamou a atenção o Eugênio. Essa é uma questão a ser debatida. Não vou Então vamos debater lá. Mas o Inter plagiando o Renato Gaúcho deu 2 moles nessa Libertadores, impressionante, hein? Palestina e River Plate. Exatamente. Deu mole. Exatamente. Deu mole. Deu mole. E o Grêmio? Se continuar dando mole desse jeito, não, concordo com você. Se continuar dando mole desse jeito, não tem vida longa. Libertadores, ela não perdoa. Ela não perdoa. Você tem razão. E aí a gente vai cair na mesma história da consistência, da regularidade, né? Manter um padrão de jogo por 90 minutos, né? Que é o que a gente estava falando aqui do Grêmio, da história do dar mole. Eu só acho que o Inter evoluiu muito nesse período. Hoje joga um futebol muito mais interessante, mas ainda não é capaz de fazer, por exemplo, esses 35 minutos iniciais do Grêmio contra o Fluminense. É isso, os momentos mais iluminados do Grêmio... Ainda não chegou lá. Os momentos mais iluminados do Grêmio são iluminados, Mas então vamos lá, o que vai premiar? Poucos minutos ou os 90 minutos? Não, porque o Grêmio... De novo, não é essa questão, Fábio. É ser capaz de fazer aquilo. Ter argumentos futebolísticos, ter repertório para jogar de uma forma ofensiva, mais criativa, mais interessante, que te dê mais possibilidades. Acho que o Inter está trabalhando nesse caminho. Talvez faltem algumas peças. Sim, ele, em alguns momentos, o Grêmio não consegue fazer isso, cai de produção. Mas o Inter, no seu máximo, ainda não consegue ser tão produtivo no aspecto ofensivo quanto o Grêmio. Eu acho que ele não vai ser brilhante. E os 2 times têm problemas de regularidade. Mas ele já encaixou e o Grêmio não encaixou. Eu acho que ele não vai ser brilhante nunca como o Grêmio. É uma questão de estilo do Daí, do estilo do time. De peças. Mas ele vai ser um time, ele é um time consistente que ainda precisa de uma prova. Você fazer as pessoas olharem para você como candidato. Se eu disser assim, o Inter vai ser campeão da Libertadores, alguém vai falar, acho que não. Se eu disser, o Grêmio é capaz de dar uma virada e ser campeão da Libertadores. Sim. A gente acredita mais. Essa virada pode ser uma vitória como a de hoje à noite, se acontecer, ainda que não seja pela pontuação. E eu concordo com você, apesar de os 2 estarem já definidos, etc e tal, é um confronto Brasil e Argentina, não tem jeito. Não tem jeito. Os caras levam muito em consideração isso. Eles não querem perder, como nós também não queremos. De maneira nenhuma. De perder. Então é River, é Internacional, é Brasil, é Argentina. Eu concordo com você, PVC. É hora do Internacional chegar lá, em Nunes, ganhar esse jogo e mostrar, levantar a bandeira lá. Escuta, ó. Tô aqui. Eu tô aqui. É isso aí, para impor respeito. O Grêmio fez isso no ano passado, só que acabou sendo eliminado depois na volta em Porto Alegre. Vamos falar de um time que poderia estar nesse grupo, mas acabou ficando na eliminatória da Libertadores. O São Paulo Futebol Clube, que vem fazendo um bom início de campeonato brasileiro. O Diego Bertozzi está ao vivo com a gente, Bertozzi? Opa, então vamos falar com o Bertozzi aqui, no telão do Expediente Futebol, diretamente... Você está aí no CT do São Paulo, na Barra Funda. É isso, meu amigo Bertozzi. Bom expediente para você. É isso aí, João Guilherme, aqui ó, pertinho na Marquês de São Vicente, CT da Barra Funda, para trazer as informações do Tricolor, que se reapresentou hoje, depois do empate com o time do Flamengo, e tivemos um jogo-treino entre os reservas do São Paulo e a equipe sub-23 do Tricolor Paulista. Os reservas ganharam de 3-0 com 2 gols do Brenner, um do Nenê, golaço inclusive, mas que não valeu, e o outro marcado no fim da partida pelo Vitor Bueno, final do jogo aí, 3-0. Enquanto isso, os titulares da partida contra o Flamengo no domingo ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo, e o São Paulo divulgou aí na sua rede social, no Stories ali do Instagram, o Alexandre Pato treinando na academia e sem o colar cervical, que ele vinha utilizando até ontem. Se recuperando aí o Alexandre Pato da forte pancada que ele sofreu do Tuller, né, do flamenguista Tuller. Ele foi levado para o hospital, fez exames, teve uma lesão de ligamento, mas não foi nada mais sério.
Mesmo sem o colar cervical, o Alexandre Pato ainda é tratado, considerado uma dúvida para o jogo contra o Fortaleza no próximo domingo, mas o Pato tem tempo para se recuperar, porque a partida será só no próximo domingo e o técnico Cuca tem opções caso o Pato não jogue. Ele pode adiantar um pouquinho mais o Hernanes, tem também o Elinho, o Everton, que jogou, entrou no lugar do Pato contra o Flamengo, e o Everton Felipe. Agora, essa partida, né, contra o Fortaleza vai marcar o primeiro encontro do ídolo São Paulino Rogério Ceni com o ex-clube. E olha só, João, muito bacana, um grande mosaico na arquibancada do Castelão está sendo preparado pelas duas torcidas, do Fortaleza e do São Paulo. É isso aí que ele vai falar. Muito bom, justíssima homenagem, né, para o maior ídolo da história do São Paulo, pelo menos é considerado assim, e um treinador que vem fazendo um trabalho realmente muito bom lá no Fortaleza. Muito obrigado, Bertozzi, pela sua participação aqui falando do soberano tricolor. Obrigado, Diego Bertozzi, lá diretamente do CT do São Paulo. Vai ser interessante, hein? Aliás, os mosaicos lá no Castelão, tanto da torcida do Ceará como da torcida do Fortaleza, são lindíssimos e esse promete ser ainda mais encantador numa homenagem ao Rogério, que já marcou época no São Paulo e está cada vez mais deixando o seu nome também na história do Fortaleza. Já marcou, acho que, no Fortaleza. Campeão do Centenário, né? Pronto, campeão do Centenário. Voltou para a Série A. Podendo ganhar, inclusive, a Copa Verde. A Copa do Nordeste. Que, aliás, um recadinho aqui, aproveitando o comentário do Sormani, vem aí as semifinais da Copa do Nordeste. Quinta-feira, Botafogo da Paraíba e Náutico. E depois Fortaleza e Vitória. Você vai ver os dois jogos aqui no Fox Sports. Tá aí, Rogério pode ganhar a Copa do Nordeste. Tem tudo para ser o finalista, né? Porque pelas equipes, pelo que vem apresentando dentro da Copa do Nordeste, divisões diferentes, investimentos diferentes. Para mim, o Rogério já escreveu em pouco tempo o nome dele também na história do Fortaleza, centenário, campeão, voltando à Série A depois de 25 anos, encontrando o Ceará, que é o grande adversário, tendo esse clássico, né? Então, acho que... E no São Paulo nem se fala, né? É o maior jogador da história do São Paulo para muitos são paulinos, né? Sim. Apesar de ter empatado no Morumbi com o time considerado reserva do Flamengo, qual é a avaliação que vocês fazem desse início de Brasileirão do São Paulo dirigido pelo Cuca? É um outro time. O São Paulo paga o preço... Outro dia alguém falou, ninguém muda de técnico impunemente. Você pode até melhorar o time, mas é o quarto time do São Paulo. Você vai dizer, mas foram 3 técnicos, por que 4 times? Porque o time do Jardine era um time dos veteranos, o primeiro time do Mancini era um time no 3-5-2, jogava com 3 zagueiros, não era exatamente um 3-5-2, era um 3-4-2-1, mas... não eram 3 zagueiros. Depois ele montou um time no 4-1-4-1, jogando 4-1-4-1 e com os meninos, que não estavam na segunda versão. E agora o time do Cuca joga no 4-4-2, até com variações, né? Porque o Valse começou aberto pela direita, depois o Hudson foi pela lateral direita. Tem muita mexida, muita coisa. E aí você vai ter uma construção de um time que ganhou 2 vezes e empatou uma. Esse é o ponto que você está tocando. O time que já mudou tanto ao longo da temporada e começa um trabalho do Cuca fazendo mais modificações ainda. Então, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, no final de semana, ele começou com o Valse. E aí falou antes de começar o jogo, não, o Valse em alguns momentos vai ser lateral e em alguns momentos vai ser terceiro zagueiro. Ok, o São Paulo, quando tinha a bola, o Valse fechava como terceiro zagueiro, era um 3-4-3. Quando o Flamengo atacava, ele voltava a fazer um 4-4-2 com o Antony fechando pelo lado ali. E ao longo do jogo, isso foi mudando e mudando e mudando. Aí ele tirou o Anderson Martins, puxou o Reinaldo para ser terceiro zagueiro, depois o Reinaldo voltou a ser lateral. E eu acho que talvez a dificuldade seja essa. Como é o início de trabalho, talvez fosse mais interessante para o Cuca montar um time mais fixo, uma maneira de jogar mais fixa e com o tempo ir criando essas variações. É um time com muita mudança ao longo do jogo, de um jogo para o outro, e ao longo do jogo, não só a partir das substituições, mas também sem elas, com jogadores trocando de função. Tietchan, hora está aqui, hora está jogando do outro lado. E isso eu acho que fica difícil para o próprio time. Por exemplo, eu acho que o gol do Flamengo, no início da partida contra o São Paulo, contou também com uma certa dúvida de posicionamento da defesa do São Paulo. Em cima daquilo, o Valse estava jogando como terceiro zagueiro, e aí agora o Flamengo vem para o ataque. Foi logo num dos primeiros ataques do Flamengo. Quando o Flamengo vem para o ataque, ele volta para ser lateral. Mas quem vai acompanhar o deslocamento de um volante, sabe? Ficou aquela dúvida, quem pega quem? E aí nisso entrou livre o Hugo Moura e fez o passe pro gol do Berrio.
Acho que o São Paulo deveria dar um passo de cada vez. Está querendo queimar etapas muito cedo no campeonato. Mas é interessante que ele seja um time com variações. Só que eu acho que isso tem que ser feito com mais tempo.